Número de assaltos em ônibus aumenta mais de 20% no estado do Rio. CPI vai solicitar teste em hidrômetros nas residências dos consumidores. E o estado do Rio poderá ganhar um sistema de identificação de veículos em movimento. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. 1.500. Esse é o número de assaltos registrados por mês nos ônibus que circulam pelo estado do Rio, segundo o gerente de Planejamento e Controle da FETranspor. Nesta quarta-feira, as comissões de Transporte e Segurança da Alerj realizaram uma audiência pública conjunta para debater o tema. Segundo o Guilherme da Conceição, o número de assaltos em ônibus cresce a cada ano. Nos 4 primeiros meses desse ano, foram registrados quase 6.000 casos no estado, um aumento de 21,6% se comparado ao mesmo período de 2018. A FETranspor recebe 70% de toda a demanda de passageiros de transporte coletivo no estado. São 7,5 milhões de usuários por dia, distribuídos em 2.500 linhas de ônibus. 100% da frota tem câmeras de segurança, mas isso não tem intimidado os assaltantes. Só a câmera não tem sido suficiente hoje mais para inibir esse tipo de delito. Nós precisamos ter inteligência, nós precisamos ter essa proximidade, que eu acho que foi o objeto aqui da audiência pública, reaproximar os operadores, reaproximar a sociedade civil organizada. As nossas câmeras, nossas imagens, nossas informações estão disponíveis às forças de segurança. Tá? Nós precisamos ter inteligência para atuar com os delitos, na dinâmica e na maneira, nos horários, nos dias, nas linhas, nas empresas, onde esses casos estão realmente sendo reincidentes. E a gente já observou também que esses delitos são cometidos muitas vezes pelas mesmas pessoas. O presidente da Supervia também falou das dificuldades de segurança nas estações. Entre os principais problemas está o baixo efetivo de agentes no local. Segundo José Carlos Prober, o antigo batalhão ferroviário chegou a ter 400 seguranças, mas após ser rebaixado o agrupamento ferroviário, passou a contar com apenas 80. Através do pagamento do PROEIS, conseguiram mais 20 agentes da Polícia Militar, mas esse efetivo ainda é pouco para dar conta da demanda. E esses 80, eles trabalham em escala, então na verdade você só tem 22 homens por turno trabalhando na Supervia. Esse é o grande ponto nosso, que eu acho que se fosse melhorado, se a gente voltasse a ter a presença massiva da Polícia Militar, ia melhorar muito a questão de segurança da Supervia. O caso do metrô já é diferente. Segundo o diretor de operações da empresa, o ambiente é seguro. São 500 agentes de segurança e 700 auxiliares. O número de ocorrências é baixo, 1 por milhão de passageiros. E o nível de elucidação de casos é alto, por causa do grande sistema de segurança. Nosso resultado está entre os melhores resultados dos metrôs ao redor do mundo. Como é que funciona esse processo? Nós temos quase 500 agentes de segurança que são alocados especificamente nas estações. Temos ainda 700 pessoas que trabalham indiretamente na segurança, como condutores de trens e auxiliares de estação. Então todo o sistema é monitorado, nós temos mais de 1.800 câmeras disponíveis no sistema, com baixíssimo número de ocorrências. E quando elas acontecem, na grande parte, elas são elucidadas em função da interface que nós temos com a Polícia Militar. O presidente da Comissão de Segurança, deputado delegado Carlos Augusto, disse que é importante integrar os serviços de transporte com as polícias. E a abertura desse caminho foi o principal objetivo da audiência. Nós estamos aqui procurando unir as peças. Unir polícia, que é o braço operacional, unir a Alerj através de medidas legislativas, unir o setor de transporte para que nós juntos possamos integrar não só as ideias, como os dados informativos, câmeras, levantamentos prévios, relatórios investigativos. O que se percebe hoje é que todo mundo tenta ajudar de alguma forma, mas de forma isolada. Nós queremos unir as partes e fazer uma grande composição investigativa e preventiva, no sentido de, se ocorrer algum delito, a gente tenha como perseguir o seu autor, e preventiva no sentido de nem ocorrer o delito, devido a uma prevenção, devido a um fator inibitório em relação aos autores. Então o que nós estamos querendo aqui é uma união, uma coisa que nunca foi feito,
para que a gente possa avançar em termos de medidas efetivas, não é medidas paliativas, efetivas contra a criminalidade que vigora no setor de transporte. Aumentar o número de servidores nos tribunais de justiça para garantir celeridade nos processos de casos de feminicídio foi uma das recomendações apresentadas pelo juiz Alexandre Guimarães, que atua em Duque de Caxias, um dos locais do estado com maior número de denúncias de violência contra a mulher. O tema foi tratado na 12ª reunião da CPI da Alerj, que investiga casos de feminicídio. Alexandre Guimarães foi o primeiro juiz a concluir um caso de feminicídio no estado e reforçou a necessidade de avanços em todos os poderes para oferecer mais amparo às mulheres vítimas de violência. Entre as sugestões para o judiciário está a diminuição no processo burocrático para análise dos processos, além da capacitação dos servidores que atuam nos tribunais. Nós estamos tratando de direitos fundamentais, de direitos humanos, e é necessária uma atenção redobrada também por parte das administrações, dos tribunais de justiça de todo o país, no enfrentamento dessa situação, equipando os juízos com um número maior de servidores treinados, especializados na área criminal, para que a prestação jurisdicional seja prestada de maneira célere e eficaz. De acordo com o Atlas da Violência publicado este ano, houve um aumento do número de homicídios femininos no Brasil. São 13 assassinatos por dia. Crimes dentro de residências, com uso de arma de fogo e a vítima uma mulher negra, é o cenário com mais ocorrências no país. A violência contra mulheres é, de fato, um dos crimes que são mais subnotificados, não só no Brasil como no mundo, né? Tem certos crimes que são considerados como menos graves, que não necessariamente são menos graves, né? Eles podem não deixar uma marca no corpo, mas pode atormentar essas mulheres aí para o resto da vida, que efetivamente, muitas vezes elas não têm coragem, às vezes não sabem sequer que isso é um tipo penal que poderia ser reportado numa delegacia, ou muitas vezes tem receio de como serão recebidas. Enfim, a gente sabe que muitas vezes existe um processo de revitimização dessas vítimas quando elas vão fazer uma denúncia. O tráfico de pessoas foi um tema tratado durante a audiência da CPI. Isso porque, de acordo com dados da Polícia Federal, as mulheres são os principais alvos deste tipo de crime. Desta forma, a subnotificação dos casos também foi lembrada como uma forma que dificulta a identificação e a estatística de casos de feminicídio. Estudos demonstram no Brasil que a grande maioria das vítimas são mulheres adultas que já possuem filho, que moram em centros urbanos, mas em regiões que são carentes, por exemplo, de transporte, da questão de saúde, de segurança pública. São vítimas, em geral, com baixo grau de escolaridade. Então, por isso que a gente insiste que essas campanhas de prevenção, de conscientização, de informação de como essas quadrilhas, como essas organizações criminosas atuam, de que forma que elas aliciam as vítimas, é muito importante. Para a relatora da CPI, deputada Zeidan, é preciso que dados de diferentes órgãos, instituições e setores do Estado sejam cruzados para que políticas públicas que já foram elaboradas possam ser aprimoradas. Nós precisamos juntar as informações de todos os setores. A gente precisa ter a saúde trabalhando nisso, a educação, né, trabalhando com os institutos de estatística, com o ISP, enfim, com o próprio Instituto Igarapé, para que a gente possa formular esse corte de gênero. Então, seja na questão do tráfico de pessoas, seja nos dados que são tipificados, né, os crimes que são tipificados em relação aos crimes de feminicídio. A CPI dos hidrômetros vai solicitar que a SEDAI teste os medidores fora do laboratório da companhia para que a eficiência dos aparelhos possa ser comprovada em ambientes não controlados. Os deputados visitaram nesta quarta-feira o laboratório de medidores da SEDAI e acompanharam testes feitos em hidrômetros para verificar se a entrada de ar nas tubulações altera a medição e se, consequentemente, fazem com que o consumidor pague contas mais altas. O presidente da CPI, deputado Jorge Felipe Neto, sugeriu que a companhia teste os aparelhos nas casas dos clientes que fizeram reclamações na Alerj, para verificar se, na prática, os medidores estão sendo precisos. O que a gente tem clareza é que a necessidade de substituir o hidrômetro mecânico para o eletromagnético ou para o ultrassônico é premente. Os testes não ficaram claros ao que a gente se propôs
a testar, né? Esse laboratório ele se propõe a testar a tubulação já cheia d'água, não eventualmente um teste de campo e de rede que a SEDAI já se propôs a fazer diante do que a gente viu hoje. A gente vai pegar domicílios em várias regiões do estado, dentro da área de concessão da SEDAI, para fazer esses testes na prática, empíricos, na conta direta do consumidor. O engenheiro responsável pelo departamento de micromedição da SEDAI, Luiz Cláudio, afirmou que a interferência do ar na marcação dos hidrômetros é praticamente insignificante. A gente tem apontado que a questão do ar, o fenômeno do ar, ele é eventual e somente quando existe interrupção no abastecimento. O hidrômetro ele tem essa função de contabilizar o ar e também descontabilizar, né, o ar quando ele é succionado para a tubulação. Então existe um balanço global das medições. As medições acabam se neutralizando, ou seja, por isso que a gente reforça que a questão do ar ele é desprezível. O laboratório de medidores é considerado uma área estratégica para a SEDAI. Um dos objetivos é testar hidrômetros de clientes que verificaram alguma incompatibilidade entre o que consumiram de água e o que está sendo cobrado pela companhia. Segundo a SEDAI, os consumidores são convidados a acompanharem os testes e isso garante a satisfação dos clientes. Esse laboratório ele garante que todas as medições que estão na casa dos consumidores tenham a precisão técnica estabelecida por lei pelo Inmetro. Entendeu? Então é importantíssimo, porque o consumidor, quando está pagando, ele tem certeza que ele está pagando o que ele efetivamente gastou. Entendeu? Então isso é super importante. Se não tivesse esse tipo de laboratório, a gente teria até que pagar um outro laboratório, porque a gente não poderia estar cobrando do consumidor algo que a gente não tem certeza se está correto ou não. Durante a visita, a SEDAI mostrou também alguns hidrômetros fraudados. De acordo com a companhia, de 150 mil hidrômetros recolhidos ao ano, 5 mil apresentam algum tipo de violação. A gente tem aí um percentual aí em torno de 3% das trocas realizadas, a gente identifica que os medidores estão fraudados, a maioria deles com furo na cúpula, visando perfurar e travar o mecanismo interno, mas existem outros tipos de violações, como inverter o medidor, e aí a gente tem trabalhado com outras tecnologias de medição, medidores ultrassônicos, medidores com cúpula de vidro, e a gente alerta que cada hidrômetro desse fraudado, ele está gerando prejuízo para a companhia está deixando de faturar, de registrar o consumo real fornecido ao cliente. Os parlamentares pediram que as ocorrências de fraude sejam encaminhadas para a comissão. O deputado Giovanni Ratinho disse que a visita foi muito importante para os trabalhos da CPI. Foi muito importante vir aqui até a SEDAI, no laboratório técnico, para podermos fiscalizar a olho nu. Porque até então tínhamos as reclamações na Alerj, na comissão, e foi detectado ali que o aparelho atual, o mecanismo hoje, não funciona com transparência. A Comissão de Constituição e Justiça analisou nesta quarta-feira propostas que aumentam a transparência da gestão do bilhete único e de cartões utilizados no transporte público do Rio. Proposta dos deputados Valdec Carneiro e Zeidan Lula e do ex-deputado Gilberto Palmares obriga a empresa responsável pelo bilhete único estadual a informar ao usuário a data de validade dos créditos no cartão. O aviso deve ser feito 15 dias antes da expiração do saldo, por e-mail ou mensagem via celular. O projeto recebeu parecer favorável. Na verdade, ele precisa ser alertado com antecedência em relação à expiração dos créditos, para usá-los, para fazer outro tipo de comportamento, de atitude, outro tipo de atitude. Mas o que a gente não pode é permitir que as operadoras assumam o controle desses recursos que não lhes pertencem. Recentemente, nós votamos também na Assembleia Legislativa uma lei importante alterando a gestão da Câmara Tarifária para que a gestora dos cartões não fosse exatamente as representantes do sistema de transporte, porque aí seria a raposa tomando conta do galinheiro. Outra proposta dos deputados Carlos Mink e Valdec Carneiro obriga a emissão de nota fiscal no momento da compra ou recarga de cartões utilizados no transporte público do Estado. O cupom fiscal deve indicar o valor do imposto embutido na quantia paga pelo passageiro. O texto diz ainda que o sistema de transporte deve passar por uma auditoria de 6
em 6 meses para a conferência dos valores arrecadados. O projeto foi considerado constitucional e segue para votação em plenário. Nós já estipulamos em outros procedimentos que o crédito restante tinha que ficar com o usuário, que isso era apropriado. Passado alguns dias, não era usado, se apropriava no dinheiro seu que pagou. Agora você não tinha como comprovar. E agora, com esse comprovante, você vai poder dizer, não, eu realmente paguei essas recargas todas, usei parte e o resto não me pode ser surrupiado. A comissão também analisou o projeto do deputado Bruno Dauaire, que pede a implantação de espaços reservados à Ordem dos Advogados do Brasil nos presídios do Estado. De acordo com o texto, esses espaços devem ser destinados às reuniões dos advogados com os detentos. O projeto recebeu parecer pela constitucionalidade. O Estado do Rio poderá ganhar um sistema de identificação de veículos em movimento. O equipamento vai realizar a leitura automática de placas, verificar as restrições dos carros e notificar os agentes de fiscalização em tempo real. Acompanhe agora as votações no plenário com o repórter Rafael Dias. Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram proposta do deputado Márcio Canella e do ex-deputado Vaguinho, que querem proibir a queima e soltura de fogos e artefatos pirotécnicos em eventos realizados com a participação de animais ou em locais onde estão abrigados, parques públicos, áreas de preservação permanente e matas. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. O Rio de Janeiro pode ter um sistema de identificação de veículos em movimento, o SIVEM. A ideia é obter dados que contribuam com a investigação criminal e outros procedimentos. A administração pública estadual poderá fazer convênios com outros órgãos públicos para permitir a integração com outros sistemas de monitoramento. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado e segue para a sanção do governador. Ele quer utilizar já a existência de uma rede de monitoramento para fazer o monitoramento dos veículos em movimento e, com isso, identificar veículos que possam ser produto de roubo ou de furto, veículos que possam estar envolvidos em atividades criminosas já notificadas. Então, a gente não tem a menor dúvida que isso, trazendo também essas informações para a base do Departamento de Trânsito, do DETRAN, eu não tenho a menor dúvida que vai contribuir para a identificação desses veículos irregulares, frutos de roubo, fruto de algum crime contra o patrimônio e também contribuir para a identificação dos autores. Já o deputado Valdec Carneiro quer incluir o Fórum Estadual de Educação na composição do sistema de ensino do Estado. A matéria foi aprovada em segunda discussão e segue para análise do governador. O Plano Estadual de Educação do Rio de Janeiro está com a sua validade se expirando neste ano de 2019. Teremos que fazer um outro plano estadual. E a instância do Estado que acompanha, que fiscaliza e que monitora cotidianamente o cumprimento das metas é o Fórum Estadual de Educação. Por isso, seria absolutamente descabido que ele continuasse fora da relação de instituições que integram, que compõem o sistema, ao lado do Conselho Estadual de Educação, ao lado da Secretaria de Estado de Educação, ao lado, portanto, das instituições que têm responsabilidades legislativas, executivas, normativas e de fiscalização. A notificação da decisão a respeito de recurso contra a multa de trânsito deverá trazer os fundamentos que levaram o julgador a acatar ou negar o recurso. O órgão estadual responsável pela autuação também deverá publicar a fundamentação da decisão na íntegra em seu site. A proposta do deputado Felipe Soares foi aprovada em primeira e retorna ao plenário em segunda discussão. Já o deputado André Siciliano quer estabelecer os critérios de desempate para acesso aos programas de pós-graduação, mestrado, doutorado e cursos de especialização e aperfeiçoamento das universidades estaduais. O texto prevê que seja dada prioridade ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos ou ao de menor renda familiar. O projeto aprovado retorna a pauta para mais uma votação. As universidades gozam de autonomia didática, científica, acadêmica, pedagógica, e quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Portanto, a gente não pode aqui definir, a priori, critérios de seleção acadêmica, porque isso integra, isso constitui
parte do dispositivo de autonomia que as universidades dispõem nos marcos da Constituição. Portanto, eu aproveitei a ideia, mas construí um texto ao emendar, de maneira que essa ideia fosse mantida, mas não colidisse com a autonomia, porque do contrário, a gente vai acabar definindo aqui os critérios de seleção de ingresso de alunos nas universidades. Já o ex-deputado estadual Marcelo Freixo quer obrigar a destruição das placas de veículos que tenham sido trocadas por placa de película reflexiva ou quando houver mudança de município. As placas descartadas devem ser imediatamente destruídas na presença do proprietário, do representante ou do despachante. A ideia é coibir casos de clonagem de placas. O projeto foi aprovado. Escolas da rede pública de ensino podem ter dispositivos eletrônicos para comunicação via SMS de pais ou dos responsáveis sobre o horário e entrada e saída dos alunos. A matéria da deputada Rosane Félix foi aprovada e retorna para o plenário para mais um dia de votação. O expediente inicial das sessões plenárias pode ter o horário alterado. Os deputados Eliomar Coelho, Luiz Paulo, enfermeira Rejane e Valdec Carneiro e o ex-deputado Paulo Ramos querem que o expediente destinado aos discursos dos deputados tenha início às 14 horas e duração de 60 minutos, com tempo máximo de fala de 7 minutos por deputado. O projeto foi aprovado. Eu acho que uma das questões fundamentais para os deputados é ter tempo para emitir juízo de valores sobre os mais diversos temas. E o expediente inicial dava um tempinho para isso. Então estou querendo que volte, né, eu e outros deputados que assinam comigo, que volte o expediente inicial. Que aí, pelo menos, aqueles que gostam de discursar como eu, nós poderemos falar 2 vezes por dia e não ficar pedindo pela ordem em plenário e falando fora do tema que está em discussão na ordem do dia, que é o que tem acontecido. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.